tentar engravidar até os 35 anos e tá tudo certo. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente fala de uma probabilidade, de uma estatística na natureza, na medicina, enfim, em termos biológicos, a gente está falando de uma população em geral. Então, quando a gente diz que aos 35 anos a qualidade dos óvulos e o número dos óvulos começa a cair, eu estou dizendo o seguinte, que na maioria das mulheres aos 35 anos, eu começo a ter uma diminuição da reserva ovariana, eu começo a ter uma diminuição da qualidade dos óvulos e uma menor taxa de gravidez, maior incidência de infertilidade e menor chance de resultado positivo nos tratamentos. Então vamos pegar assim, se eu tiver 1000 mulheres, eu estou dizendo que dessas 1000 mulheres com 35 anos, aproximadamente 850, 890 mulheres vão ter esse comportamento de que a qualidade dos óvulos vai começar a cair. Mas dessas 110 que sobram, mais ou menos 50, 60 vão ter uma qualidade de óvulos ainda muito boa lá com 41, 42 anos. Então é aquela paciente que para o anticoncepcional com 40 anos, 41 e engravida no primeiro e segundo mês de tentativa. Só que as outras 50, 60 pacientes que estão faltando desse grupo de 1000, bem pelo contrário, com 30 anos já começam a ter uma qualidade de óvulo muito ruim. Então, quando eu falo dos 35 anos, eu estou falando a maioria de uma população em geral de 35 anos, mas eu tenho um grupo que está acima da média, que é um grupo baixo, pequeno, e eu tenho um grupo que está abaixo da média e que a qualidade de óvulos começa a piorar muito tempo antes. Tô falando isso por causa do caso que eu fiz hoje de manhã, coleta de óvulos, a gente teve 2 coletas e uma delas foi o seguinte, paciente de 35 anos, que tenta engravidar desde os 33 anos e meio, veio para mim uma endometriose, uma trompa aderida, indicação de fertilização, porém uma reserva ovariana já baixa. Fizemos a primeira estimulação da ovulação há cerca de uns 4 meses atrás, tinham crescido 5 folículos, a gente aspirou todos, medicação tudo direitinho, não veio nenhum óvulo. Primeira coisa que a gente pensa quando não vem óvulo. Pode ter sido o ciclo, pode ter sido o lote de óvulos, pode ter sido a medicação. Em outras palavras, pode ter sido mero acaso. Qual é o próximo passo? A gente faz alguns exames e tal, mas a gente tenta de novo. Tentamos novamente, para a gente conseguir uma contagem de folículos antrais um pouquinho melhor, a gente demorou. Foram, acho que 3 meses que a gente olhou entre menstruação e fase lútea, e agora nessa fase lútea tinha 6 folículos de reserva e eu disse, vamos tentar estimular. Tentamos estimular, cresceram 5 folículos, tamanho bom, níveis de estradiol adequado antes da coleta de óvulos, entendendo que quem produz estradiol não é o óvulo, e sim as células da granulosa, e a gente fez a coleta hoje, então, desses 5 ou 6 folículos, acho que foram 6 folículos que cresceram, e desses 6 folículos a gente conseguiu aspirar apenas 2 óvulos, e desses 2 óvulos, um já estava degenerado, que é um sinal que a qualidade do óvulo realmente não é boa, e quando eu tenho óvulo degenerado, eu imagino que os outros óvulos não tenham vindo também por esse mesmo motivo. Então, dessa coleta, apenas um óvulo que a gente vai poder utilizar. Levei o marido para dentro do laboratório, uma coisa muito importante, ele viu com os próprios olhos a quantidade de líquido folicular que a gente tinha aspirado e eu pude mostrar para ele os 2 óvulos dentro do laboratório, um degenerado e um óvulo aparentemente normal. Mas aos 35 anos, e vem a pergunta, por que isso acontece? Ela nem é tão velha assim, 35 anos, tá ótima a idade. Por quê? Porque quando a gente lê uma estatística, a gente está vendo a população em geral, e a gente precisa olhar para um paciente especificamente. Então, apesar de ser difícil, a gente precisa saber que a nossa fertilidade e a nossa biologia, ela não é uma linha de produção, ela não é igual a todos os produtos que saem, né, de uma linha de produção. Se eu tô falando de um tênis X, tamanho 37, eu vou ter todos eles iguais. As mulheres não são todas iguais, os indivíduos não são todos iguais e a gente tem oscilações além da média, tanto para mais quanto para menos. Isso tudo é importante para dizer que quando a gente ouve essa estatística de que 35 anos, né, é uma idade boa para tentar engravidar ou não deixa passar dos 35, a gente precisa entender que vai ter um grupo que vai estar fora da média. Quando tá fora da média para cima, tá tudo legal. Quando tá fora da média para baixo é que vem a preocupação.
tá bom? Torcer para que esse óvulo fertilize. E essa paciente é uma paciente que já discutiu comigo que se não fertilizar, não evoluir, uma forte probabilidade da gente acabar conversando seriamente sobre a ovodoação aos 35 anos.